Olá! Nossa Vale TV preparou um grande projeto multimídia para comemorar os 200 anos da chegada dos primeiros imigrantes alemães ao Brasil. Aliás, ele vai explicar um pouquinho que essa história não é bem assim. Com conteúdo multiplataforma, produtos especiais e eventos de cultura, entretenimento e esporte, estamos celebrando passado, presente e futuro de um jeito único e de uma maneira que só quem se dedica exclusivamente à região pode fazer. Lançamos a contagem regressiva para o bicentenário desde os 2000 dias, um selo especial comemorativo que vem sendo usado desde 2020 e o Vale, um projeto ousado que reúne 40 edições de uma série impressa comemorativa, em formato de jornal, eventos pela nossa região, que vão desde a escolha da corte do bicentenário, eventos de música como a caravana de corais, como o nosso concerto da imigração, jogos de origem germânica, como foi o nosso punhobol, como será ainda o bolão e tiro ao rei, até programas especiais, podcasts e concurso de fotografia. Tudo para que a comemoração do bicentenário seja celebrada à altura de sua importância histórica. O nosso Conversa de Peso de hoje segue integrando esse calendário histórico, visando um olhar para o futuro da nossa região. O nosso projeto Vale tem o patrocínio ouro do Colégio Notarial do Brasil, subseção Rio Grande do Sul, Mercator Feiras e Eventos e Sicredi Pioneira. O apoio prata de HS Consórcios, Estação Sapatão, e bronze da Unimed Vale dos Sinos, Grupo Krause e INH. E o nosso Conversa de Peso, você já sabe, tem o apoio de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores, Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, e o apoio de Locfer, fechaduras e acessórios. Meu convidado de hoje já esteve comigo aqui em outras oportunidades. A gente já conversou sobre a história de Rotermund, que esse ano completa 150 anos, né, da sua chegada ao Brasil. E conversamos também de como foi a imigração alemã nas colônias, né, em São Leopoldo, em toda a nossa volta. Professor Martin Dreyer, professor, pastor, historiador, escritor, Martin Norberto Dreyer, uma honra recebê-lo aqui sempre. Obrigado. É com certeza a maior autoridade em imigração alemã, o maior escritor que nós temos hoje. E é uma honra sempre poder beber direto dessa fonte aí. Obrigado. É uma satisfação estar aqui e poder conversar contigo novamente e com aqueles que nos assistem. E a profusão do conhecimento, né, professor? Quantos livros aqui, ó, mais 2 livros novos aqui. Presença luterana no Brasil, lembrando que se temos 200 anos de imigração alemã, chegaram junto ali os primeiros imigrantes, a maioria deles luteranos. Verdade. E Breve História das Migrações Alemãs para o Brasil, mais recente livro. Ele diz que é o último. Mentira, ele vai ter vários outros ainda pela frente. É o mais recente, né, professor? Recém-lançado também. Com a nossa Oikos, que precisa muito da nossa ajuda, né? Verdade. É uma perda. A editora Oikos, na sua simplicidade, se transformou nesse bicentenário a mais importante editora a publicar textos de autores que se ocupam com a migração de falantes da língua alemã para o Brasil, né? E com as cheias que nós tivemos aqui, praticamente todo o seu patrimônio se foi, mas há toda uma luta de amigos e alguns mecenas que buscam reerguer esse trabalho que continua sendo feito. Conta com o nosso apoio e, sobretudo, o nosso convite também para que todos possam contribuir, direta e indiretamente, seja através da compra de livros, seja através de um apoio para que a editora possa funcionar a plenos, unir toda a família, todas as pessoas, toda a família Oikos merecem demais, é um lindo trabalho que é realizado. Já perdeu a contagem ou ainda está mais ou menos... Olha, já passei dos 50 livros. Coisa linda. E sempre obras de fôlego, né, professor? Com um estudo profundo, né? Sim, sim. Tudo começou já às noites, na minha infância, quando os pais liam livros, lendas e contos para nós, além das histórias bíblicas, né? E o interesse, e no ensino médio, meu professor de História do Brasil, Arnildo Hoppen, que chega a ser diretor do Colégio Sinodal, ele pede que nós montemos, cada um, uma árvore genealógica para saber das nossas raízes, para ele nos poder situar dentro da história do Brasil. E desde lá eu
Não parei mais, conversando muito com os pais, os avós, pessoas idosas, fui amealhando conhecimentos que puderam aos poucos ser aprofundados. Então, cada livro começa, de fato, na minha adolescência, não é? E não é somente coisa presente. O meu último livro, Breve História dos Falantes da Língua Alemã, não é? Das migrações de falantes da língua alemã para o Brasil, é resultado de anos e anos de conhecimentos que eu pude ir adquirindo, não é? E bebendo em outros autores para poder produzir a obra. Não é? Eu quero começar provocando o senhor, antes da gente falar sobre essa migração deles para cá, dessa imigração, né? Quero provocar o senhor em torno, imigração, né? Eu quero provocar o senhor em torno do que a gente está celebrando o bicentenário. Sim. O senhor que viveu também muito ativamente as celebrações do sesquicentenário. Muito pouco. Eu, em 1972, eu fui para a cidade de Munique, na Alemanha, para fazer o meu doutorado em História da Igreja, na época. E então, em 1974, eu estava em Munique. E o pessoal não acreditava que eu fosse brasileiro. Mas eu não participei dos acontecimentos. Não estava aqui. Não estava aqui. Mas já tinha uma produção intelectual dentro dessa história. Eu estava, na época, redigindo a minha tese de doutorado, que levou por título Igreja e Germanidade, para ver o contexto da Igreja Luterana no Brasil no meio da imigração alemã e das principais lideranças que haviam se formado. O livro foi publicado em 1978 na Alemanha e pouco depois traduzido aqui no Brasil e colocado à disposição. Foi a minha primeira obra, de fato, né? A publicação da tese. Eu, na época, estava vasculhando arquivos na Alemanha, porque lá o material sobre o Brasil, apesar da Segunda Guerra Mundial, tinha sido preservado, enquanto que nós havíamos queimado tudo aqui durante a Segunda Guerra Mundial por pressão do Estado Novo. Eu hoje de manhã ainda estava manuseando, por causa de uma palestra que eu tenho que dar nos próximos dias, as obras didáticas publicadas por Wilhelm Rotermund, em São Leopoldo, e lembrando que durante o Estado Novo, todo o material disponível na editora Rotermund foi transformado em papel higiênico e teve um fim inglório. Porque Vargas, na época, quer construir o Estado Nacional Brasileiro e vai proibir que qualquer criança aprenda uma língua estrangeira antes do 13º ano de vida. E na década de 1930 e primeira metade de 1940, o Brasil ainda é um país de imigrantes. São Paulo fala italiano. A imprensa sindical em São Paulo é escrita em língua italiana. Muitos dos jornais principais do Rio Grande do Sul são publicados em língua alemã. A mesma coisa vale em Santa Catarina, né? E como essa infinidade de migrantes que vêm para o Brasil, que não são só alemães e italianos, mas também poloneses, depois os sírio-libaneses, à medida que o Império Turco vai entrando em crise, né? Esse mundo forma o Brasil e nós não temos história comum. Imagina. Eu sempre digo que Tiradentes é um herói mineiro. O herói gaúcho é Sepete Araju, mas é um alferes indígena a serviço da coroa espanhola, nem está a serviço da coroa portuguesa, né? Então, o único laço que Vargas consegue para formar a unidade do Brasil é o idioma português, que só é a língua desse país desde por volta de 1750, quando Pombal vai proibir o uso da língua geral, né, e vai tornar obrigatório o ensino da língua portuguesa. Né. Então, é nesse contexto de abrasileirar o Brasil a partir da língua portuguesa que Vargas vai proibir as línguas dos imigrantes.
E isso para nós, aqui no Rio Grande do Sul, na área do Vale dos Sinos e do Vale do Taquari, vai ter consequências catastróficas. Porque numa região de população majoritariamente alfabetizada, vão surgir semi-analfabetos ou semi-alfabetizados, que sabem escrever o nome, mas que não sabem mais ler nem o português, nem o alemão, nem o italiano, e não têm acesso à cultura dos antepassados. Tá? E nós estamos, desde cerca de 1974, no ano do Sesc Centenário, num processo de tentar recuperar nossas raízes e a nossa memória. Tá? O que aconteceu em 1974? Nós tínhamos um presidente da República, um militar chamado Ernesto Geisel, que tinha raízes germânicas, e um governador do estado chamado Euclides Triqués, que tinha raízes italianas. E desde o governo desses dois homens, foi possível que se começasse a pesquisar novamente a história dos imigrantes, sem que se visse nisso um revanchismo. E nós agora, 50 anos depois, nós estamos podendo colher os frutos dessa possibilitação de pesquisa histórica, com programas de pós-graduação que puderam estudar o mundo da imigração, tendo linhas de pesquisa próprias. Então, isso são as dores, muitas vezes, de quem faz pesquisa, que a gente depende de momentos históricos que criam hiatos. Nós tínhamos uma população por volta de 1924, fazendo importantes pesquisas, e elas só puderam ser continuadas após 1974, e nós hoje temos os frutos. Eu tive o privilégio de participar dessa geração que pôde atuar nesses programas de pós-graduação, e hoje eu tenho os meus alunos, entre menos, sendo professores universitários, ou aqui no Vale, atuando em muitas das nossas escolas, e trazendo o resultado dessas pesquisas para os alunos. E agora você me dá a oportunidade de falar disso no seu programa. E grande consequência disso não está só no estudo, está dentro de casa, né? A minha família, eu não falo alemão em casa muito porque o meu pai não era incentivado. Tipo, nasceu ali nos anos 50, 51, o pai, e estavam ainda com aquela proibição muito latente, né? Sim, sim. Então houve um corte dentro dessa tradição cultural, né? Daquela que era a língua materna, muitas vezes, a língua de casa, né? O nosso genial pintor Flávio Scholles, ele tem uma tela impressionante retratando crianças no pátio da escola, no recreio, durante o período de nacionalização do ensino. Cada criança num canto, de boca fechada, porque se falar a língua materna, vai preso, ou vai receber um castigo. Né? Então, tudo era quinta coluna, né? Nós tivemos uma população traumatizada e de muito baixa autoestima. O que nos tolhe hoje em fazer festividades. Esse assunto é bom. Deixa eu provocar o senhor na volta do intervalo. Tá bem. Por que as celebrações do nosso bicentenário estão muito aquém do que foram as do sesquicentenário, que vieram de um momento em que tudo era proibido, mas que existiram festividades muito grandes? A gente vai para um breve intervalo e volta a ver. Wer führt uns diesen Moment ein? Besser kann es nicht sein. Denkt an die Tage, die hinter uns liegen, wie lang wir Freude und Tränen schon teilen. Hier geht jeder für jeden durchs Feuer, im Regen stehen wir niemals allein. Und solange unsere Herzen uns steuern, wird das auch immer so sein. Ein Hoch auf das, was vor uns liegt, das ist das Beste für uns gibt. Ein Hoch auf das, was uns vereint, auf diese Zeit, ein Hoch auf uns.
o assunto é investimento, quem não se sente meio perdido? É preciso se orientar pelo mercado, pelos seus objetivos, pelas metas da sua empresa. Por isso que é tão bom contar com o Sicredi, para guiar você na direção certa. Temos poupança, fundos de investimento, renda fixa e previdência. Invista com a gente. Sicredi, aqui seu investimento rende mais do que dinheiro. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o escritor, historiador, o professor Martin Dreyer. Professor Martin, quando a gente foi para o intervalo, o senhor começava a pincelar ali o de por que nós estamos tolhidos hoje nas nossas celebrações desse bicentenário. E com o nosso máximo respeito às vítimas da catástrofe que acabamos de vivenciar. Até quando se pensou isso tudo, não se imaginava que fosse acontecer. Então já não estávamos previstos tantas celebrações assim, mas mais do que a gente vai ter. Esse é um ponto. A outra é de que sempre que a gente for falar em germanidade, e esta é uma festa da germanidade, a gente precisa dizer que sim, este é uma região multiétnica. O que de fato é, e é justo que se diga isso. Mas este é o momento, assim como os italianos terão logo em seguida o seu Sesc Centenário, este é o momento de celebração de bicentenário da imigração alemã. Sim. Eu acho que tem diversos fatores que estão tolhendo celebrações na nossa área. Você falou da questão das cheias. Como é que a gente vai fazer festa se tem um mundaréu de gente ainda desabrigada, com suas casas destruídas? Perfeito. A indústria sofreu, o comércio sofreu. Como é que você vai fazer festa? Não? Eu tenho dado a minha contribuição com aquilo que vai permanecer, que são os livros, as escritas. Em agosto nós vamos lançar o Almanaque da Colônia Alemã de São Leopoldo, um livro de 650 páginas, né, contando a história de todas as nossas picadas. Né? Isso é uma coisa, quer dizer, a catástrofe que se abateu sobre os vales dos Sinos, Caí, Taquari, Gravataí e o Jacuí todo. Isso nos tolhe nas celebrações. As áreas que não foram atingidas estão comendo mel, nata e rosto. Ou estão fazendo grandes celebrações. Uma linda festa em Voti, por exemplo, recentemente. Vai ter gente fazendo muita comemoração em Santa Catarina. Perfeito. As comemorações estão acontecendo no estado do Rio de Janeiro, São Paulo, muita celebração, porque São Paulo recebeu muitos imigrantes também. Eu acho que tem um outro motivo, que é consequência do governo de Vargas. Baixou a autoestima. Se nas comemorações do centenário, 1924, havia grande entusiasmo, era época de nacionalismos, internacionalmente, sim, mas também nacionalismos que levaram o fascismo, né? a tragédia da Segunda Guerra Mundial. E nós tínhamos forte presença do fascismo entre nós aqui no Brasil, a bandeira nazista. E nós tínhamos gente usando camisa negra, eram os descendentes de italianos, a camisa marrom, de parte dos descendentes alemães, e tinha os verdes, de Plínio Salgado e do integralismo. Né? E Vargas mandou uniformizar a juventude brasileira e ela tinha que marchar no 7 de setembro. Os desfiles da mocidade imitaram Benito Mussolini na Itália. Tá? Então, mas as experiências da Segunda Guerra Mundial foram tão violentas, com perseguições, de fato, injustas. Muita gente sendo colocada na prisão sem culpa formada. Eu lembro a história de um imigrante judeu que vem para Montenegro, mas como ele tinha vindo da Alemanha, o delegado de polícia quebrou todos os dentes dele e mandou ele para o presídio da usina do gasômetro. Tá? Então, a minha cidade, Montenegro, ficou marcada. Onde estava o Dr. Schink, Metzler... Essa turma toda. E eu tinha que ouvir, eu nascido em novembro de 45, a guerra tinha terminado em maio, eu tinha que ouvir alemão, batata, come queijo com barata.
né? Então, o que eu mais queria era deixar de ser xingado de alemão e ser aceito como brasileiro, né? Eu, na minha adolescência, fui um nacionalista extremado. Me negava a falar a língua materna, né, que hoje me é muito importante por causa do acesso à documentação. Mas eu primeiro tinha que crescer um pouco para aprender isso. Então, por causa dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, por causa da repressão do Estado Novo, que voltou depois em 64, né? Esses dias eu estive dando uma conferência em Dois Irmãos e as pessoas me lembravam que o pessoal da Brigada Militar se deitava debaixo da casa dos agricultores para ver se o casal estava falando a língua alemã. Que absurdo. Então, essa baixa autoestima leva a que muitos não queiram celebrar. Porque você não tem mais acesso, de fato, à cultura dos antepassados. O que nos fica depois de Vargas é cuca, queiximia, chimia, um pouco de culinária, algumas danças folclóricas, mas você não tem mais uma língua escrita que você aprende para ter acesso aos antepassados. Eu constantemente estou traduzindo documentação de antepassados, de pessoas que agora querem saber das suas raízes, né? E um terceiro momento é que a pergunta é o que nós queremos celebrar. Se eu penso no Vale dos Sinos e no Vale do Caí, nós somos uma sociedade multiétnica. Há 200 anos atrás, a população total do Rio Grande do Sul era de 60 mil habitantes. A população total do Rio Grande do Sul. Imagina. Isso é hoje 1/4 da população de Novo Hamburgo, 1/4 da população de São Leopoldo, das cidades, né? Sem contar as picadas todas. Mas a gente tem que dizer, se havia algumas poucas pessoas descendentes de cristãos novos, judeus cristianizados à força que haviam fugido para o Brasil meridional, e que nós hoje dizemos que eles eram portugueses, nós esquecemos esse nosso passado judaico no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos populações africanas, que quem trabalhou a economia do Rio Grande do Sul e do Brasil por diversos séculos foi o africano e o indígena, quando escravizado, e as populações indígenas estavam aqui. E há 200 anos entra um novo elemento, que é o elemento da imigração alemã, e depois outras etnias vão chegando aqui, e está se iniciando um novo capítulo de história do Brasil. Então, eu quero provocar o senhor e ficar um pouco mais dentro dessa celebração em torno da germanidade. E no próximo momento, a gente vai gravar 2 programas com o senhor hoje, poder falar um pouco dessa contribuição que a imigração, especialmente a nossa imigração alemã, dá para o Brasil, e as etapas e as fases dela. Mas me parece face mister, professor, que nós discutamos um pouco, e o senhor tem a possibilidade muitas vezes de falar de história e pouco das suas ideias e reminiscências, e trazer a sua contribuição filosófica para esse debate também, de futuro, né, professor? Porque também entra aí uma questão que as pessoas não se percebem e, ao mesmo tempo, vai se apagando um respeito, uma honra em relação aos nossos antepassados, a nossa ancestralidade. E quando a gente olha para frente e vê, discute-se, né, as novas gerações, a forma como elas socializam hoje, como elas se preparam para o mundo de hoje, como será o mundo de amanhã a partir delas, me parece que falta muito essa formação moral a partir, por exemplo, do reconhecimento dessa ancestralidade. Então, eu gostaria de provocar o senhor nesse sentido, para que isso também, essa nossa conversa também seja uma referência, mas acima de tudo uma provocação de quem nos assiste, de como a gente está se preparando para amanhã. Onde isso poderá ser mais ou menos importante, dependendo de cada orientação,
mas que é fundamental essa questão histórica da nossa existência. Né? Eu sempre lembro que o Brasil não tem um mito fundante. No Peru se sabe que os antepassados saíram do lago Titicaca. No México se sabe que o pessoal migrou até um lugar em que ia encontrar uma serpente plumada. Nós não temos isso. O nome do nosso país é produto de exportação. Vem do pau-brasil. E o que é o pau-brasil? É a árvore que é derrubada na mata, arrastada ao litoral para ser levada para a Europa. O africano, que foi trazido à força para cá, quando podia ele fugia até o litoral, porque do outro lado do Atlântico estava a mãe África. O imigrante que vinha para cá, ele vinha para fazer a América, ficar rico e poder voltar. O português, ele só tirou da terra, ele não investia. Então, mulheres portuguesas, mulheres europeias, no início não vinham para cá. Então, quem foi violentada foi a mulher indígena e a mulher africana, que recebeu um pejorativo, né, que começa com a letra P. E os filhos dela eram os F da P. Aliás, o primeiro palavrão que se aprende no Brasil e com o qual se escreve na calçada com o giz furtado da sala de aula. Então, nós nunca fomos um país de investir nas nossas. Quer dizer, se possível, você vai viajar para a Europa, você vai mandar os filhos para visitar para a Europa. Nós nem sequer nos voltamos para os países de língua hispânica, das Américas. Né? Isso é uma situação muito triste. E, para formar um país, se proibiu que todo mundo estudasse a sua história e que só se aprendesse a língua portuguesa. Então, para construir nacionalidade, você precisa educar pessoas que saibam de onde vêm, quais são as suas raízes. E saber quais são as nossas raízes, isso é um direito antropológico nosso. Porque antes de nós foram outras pessoas. Tenham sido importantes ou menos importantes, todas elas foram importantes. Então eu acho que nós só vamos construir nacionalidade com base numa educação formal fundamental para todos. E aqui a gente tem que lembrar que nós vivemos num país em que, infelizmente, nunca se valorizou a educação formal. O Rio Grande do Sul, de 1824, para só tomar um exemplo, só tem uma única instituição financiada a partir dos cofres públicos, que era o Colégio Militar em Porto Alegre. Tudo mais que começa a ser feito a partir de 1824 é feito por imigrantes, que vêm de uma região, mesmo que miserável, em que todos são alfabetizados. E eles sabem, usando a expressão deles em alemão, Schule muss sein, tem que ter escola. E por isso, em todas as picadas, eles vão criar escolas. 1.400. Quando começa o Estado Novo, que vai fechar essas escolas. Hoje tem 70 ainda funcionando dessas escolas. Então, e nós precisamos de uma história, uma educação formal que permita que cada criança saiba da sua ancestralidade. Nacionalidade só se constrói quando todos sabem de onde vem. Porque se a gente não sabe de onde a gente vem, não se vai saber para onde que a gente vai no futuro. Tem que terminar esse programa, lacrou. Não sei, pode haver discordâncias. Professor, vamos gravar um segundo programa, então? Podemos. Mas uma honra sempre estar com o senhor e agradecer demais pelo que a gente pôde conversar nesse primeiro momento. Valeu. Hoje numa conversa de peso com um historiador, professor, né, Martin Dreyer. E aí, claro, né, poderíamos falar
de todos os Martin Dreyer, né? Do pastor também, né? Desse grande professor, historiador e escritor. A gente convida para você, continue com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede Comunidade de Televisão.